Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Hoje eu queria convidar vocês a gente mergulhar juntos numa daquelas passagens do Evangelho que tocam fundo na alma, sabe? Um momento de amor puro, um amor que prepara o caminho para os dias mais sagrados da nossa fé. Então vamos situar a cena. Acontece em Betânia. E o tempo? O tempo aqui é tudo. Faltam só 6 dias para a Páscoa. Dá para sentir a tensão no ar, né? A paixão do Senhor já está batendo na porta. E por isso, cada gesto, cada palavra, tudo ganha um significado assim imenso, extraordinário. Imaginem só que coisa bonita. Um jantar entre amigos, Jesus está ali, recebendo esse carinho, e quem está com ele? Seus amigos do coração. Lázaro, aquele mesmo que ele trouxe de volta à vida, está lá, sentado à mesa. E a Marta, claro, sempre com aquele jeito cuidadoso dela, servindo todo mundo. É um clima de casa, sabe? De gratidão, de um amor de família. E é bem no meio desse ambiente tão familiar que uma pessoa, uma figura se destaca. O foco de repente vai todo para Maria, a irmã de Lázaro e de Marta. E o que ela vai fazer agora? O que ela faz agora é algo que cala tudo e todos, e que ressoa até hoje nos nossos corações. Olha só o que ela faz. Maria pega um vaso, um frasco com quase meio litro de um perfume, e não é qualquer perfume não. É nardo puro, algo raríssimo, caríssimo. E ela não pensa duas vezes. Ela simplesmente derrama tudo nos pés de Jesus. E não para por aí. Num gesto de uma humildade, de uma adoração que chega a arrepiar, ela solta os cabelos e começa a enxugar os pés dele com os próprios cabelos. O Evangelho diz que a casa inteira ficou cheia daquele perfume. Então, a gente precisa entender, esse gesto de Maria é muito mais que um ato de carinho, de gentileza. É a definição do que é o amor autêntico. Pensem bem, ao derramar aquele perfume, que era talvez a coisa mais valiosa que ela tinha, Maria estava se derramando junto. Era uma entrega total, sem IC, sem calcular o custo. É o amor na sua essência mais pura. E aqui tem um detalhe que é uau! É de uma sensibilidade incrível. O coração de Maria tinha uma intuição que mais ninguém ali tinha. Enquanto os apóstolos ainda estavam quebrando a cabeça, sem entender direito o que Jesus falava sobre a paixão, ela sentiu. O coração dela, que amava tanto, já sabia o que ia acontecer. Ela meio que antecipou a unção do corpo de Cristo para a sepultura. Ela já o via como o cordeiro que ia se entregar por todos nós. Mas, sempre tem um mas, não é? No meio dessa cena linda, dessa adoração tão pura, surge uma voz que destoa, que quebra todo aquele encanto. É a voz fria da avareza. Mas olha que perigo, ela vem disfarçada de preocupação com os pobres. E quem fala é Judas Iscariotes. A pergunta dele, se a gente parar para pensar, parece fazer todo sentido, não parece? Parece até nobre. Ué, por que não vender esse perfume todo e dar o dinheiro para os pobres? Para ele, aquilo ali era só um grande desperdício. E veja que Judas não joga um número qualquer. Ele fala 300 moedas de prata. Quer dizer, a cabeça dele já fez a conta. Ele já calculou o valor. E isso, por um lado, nos mostra o tamanho do presente de Maria, a grandiosidade daquele gesto. Era muito dinheiro. Mas o que significa 300 denários? Para a gente ter uma ideia bem clara, era o salário de quase um ano inteiro de trabalho de um operário daquela época. Pensem nisso. Um ano de suor, de trabalho duro. Maria não deu a Jesus o que estava sobrando. Ela deu uma verdadeira fortuna. Algo que certamente custou um sacrifício enorme. A fala de Judas soa bem, soa bonita, soa caridosa. Mas o Evangelho nos pede para ir mais fundo. Será que a preocupação dele era mesmo com os pobres? O que vocês acham? Pois é, aqui São João não faz rodeios. Ele vai direto ao ponto. Ele diz que Judas não estava nem aí para os pobres. A verdade é que ele era ladrão. Como era ele que cuidava da bolsa de dinheiro dos discípulos, ele metia a mão e roubava. O coração dele estava cego. Só entendia a linguagem do dinheiro, do lucro, do que ele podia ganhar com aquilo. A gente consegue ver o contraste gritante aqui. É quase uma fotografia de dois mundos. De um lado, o coração de Maria, amor que não mede, generosidade total, pura adoração. Do outro lado, o coração de Judas, uma caridade de fachada, uma frieza que calcula tudo e um interesse que era só e unicamente pessoal. E é nesse momento de tensão que Jesus, nosso mestre divino, entra na conversa. E ele faz isso com uma ternura infinita. Ele não só vai defender Maria, mas vai nos dar uma lição que vale para toda a vida. A resposta de Jesus é de uma força e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade. Ele diz, deixar.
Com essa única frase, ele valida tudo que Maria fez. Ele confirma que o coração dela estava certo, que aquilo era um gesto profético. É como se ele dissesse: ela guardou esse perfume para me preparar para o meu sepultamento. Aí Jesus continua e diz algo que às vezes é mal interpretado. Pobres vocês sempre vão ter por perto, mas a mim nem sempre. Atenção aqui, ele não está, de jeito nenhum, diminuindo a importância de ajudar os pobres. O que ele está mostrando é que a presença dele, ali em carne e osso, era um momento único, era um tesouro que estava prestes a partir. Era uma chance que não voltaria de demonstrar amor diretamente a ele. E a grande lição para nós hoje é exatamente esta. O amor verdadeiro a Deus muda tudo, muda o nosso jeito de ver o mundo. Quando o nosso coração está firmado em Cristo, como o de Maria, a gente consegue olhar para os pobres, para os necessitados e ver ali um irmão e não um problema. A caridade de verdade nasce desse amor primeiro a Deus. Agora, quem ignora Deus, como Judas fez, pode até falar bonito, pode até usar o discurso de ajudar os outros, mas no fundo o coração continua fechado, egoísta. Bom, e agora essa história toda lá de Betânia vira um espelho. Um espelho para a nossa própria vida, para o nosso coração. A gente é convidado a se olhar nesse espelho e pensar como anda o nosso amor por Deus. O chamado para nós é o de imitar Maria. Fazer da nossa vida, da nossa existência inteira, um dom, um perfume que, com nossas atitudes, com nossa fé, espalhe o bom cheiro de Cristo por toda a casa de Deus, que é a nossa igreja. Tá, mas como a gente faz isso na prática, no dia a dia, onde a gente derrama o nosso perfume? Primeiro, na nossa adoração, aquele tempo que a gente passa diante de Jesus na Eucaristia. Depois, nas nossas orações, aquela conversa de amigo, sincera com Deus. E claro, nos nossos sacrifícios diários, sabe? Aquelas pequenas coisas que a gente abre mão, aquelas dificuldades que a gente oferece, tudo por amor a Ele. Então, para a gente terminar a nossa reflexão, que a gente não seja como Judas calculando o amor. O amor não se calcula, se entrega. A pergunta final que fica ecoando no nosso coração é essa: qual é o perfume, qual é o nosso perfume que a gente está derramando hoje aos pés de Jesus?